Poppy Playtime 5, a maior chacota desse ano. Cara, eu tô sem palavras pra dizer o quão ruim esse capítulo foi. É assim, sem condição. Não tem jeito de ter outra palavra senão dizer que foi um dos piores capítulos desse jogo, cara. Sinceramente, e antes que vocês venham me falar que esse vídeo tá atrasado, sim, eu sei. Eu sei que faz muito tempo que esse capítulo lançou, alguns meses. Eu sei que minha opinião tá atrasado, mas eu quero reclamar, né? Então eu vou reclamar pra caralho agora também. Mano, cara, eu tô sem palavras. Pra quem não acompanhou a minha live, né? Provavelmente no dia do lançamento. Alguns de vocês também podem ter visto a minha outra live também que eu fiz, rejogando o jogo. E cara, assim, não tenho o que dizer além de que foi um completo lixo de jogo. Um lixo assim, que eu não esperava o quão lixo seria, cara. Vocês têm noção de que eu me diverti mais jogando o capítulo 4 do que o capítulo 5? E o capítulo 4 não é bom, cara. O capítulo 4 não é bom. Ele é ruim e péssimo, inclusive. Ele não é bom. Mas eu me diverti muito mais jogando o capítulo 4 do que o capítulo 5. Tipo, isso não faz o menor sentido. O 5 não era pra ser um dos melhores capítulos da franquia? Cara, o que falar? O marketing desse capítulo começou muito bem. Principalmente com um RG e as VHS que eles postaram. Porque a gente tinha acontecido, né, um grave problema no RG do capítulo 5. Que, no caso, foram que o RG tava muito difícil. Além disso, tava dando pouca recompensa, né, pra quem resolvia. Não tava dando uma recompensa muito interessante, né? Então eles resolveram esse problema no RG do 5. Cara, eles começaram o RG do 5 muito bem. Os caras fizeram 3 quase filmes inteiros, tá ligado? Mano, foi sinistro de bom. As VHS tem tudo o que essa franquia mais tem de melhor. Tem sangue, tem os brinquedos, tem a brutalidade, tem o 1006 sendo um vilão pica. Cara, assim, eu vendo as VHS dessa franquia, eu pensei, nossa, agora vai ser brutal, cara. Agora teremos um jogo muito bom aí na frente, né? Mas quem diria, meus amigos, que a VHS seria apenas um engano? E sim, as VHS são literalmente a maior enganação, o maior pega-trouxa de todos os tempos na Mob Games. Cara, o CEO dessa porra aqui, o cara tava pior que muito prefeito de cidade, cara. Prometeu, falou que ia ser o melhor jogo, falou que ia ser longo, que ia ser assustador. Cara, realmente, ele conseguiu cumprir uma coisa. Ele conseguiu cumprir uma coisa, que foi ser longo. Porque puta que pariu, puta jogo longo. E não é aquele longo que tu fica, oh, gameplay maravilhosa. É aquele longo que tu fica 10 horas pra resolver puzzle. Mano, eu não aguentava mais de resolver puzzle, cara. Cara, esse jogo aqui tem mais puzzle do que os próprios jogos de puzzle. Que, sei lá, você acha na Steam jogo de puzzle. Esse jogo tem mais puzzle que isso, cara. E os puzzles são desnecessariamente grandes. São absurdamente grandes. O que falar da Lily Lovebrace, né? A Lily Lovebrace é um personagem também que eu gostei muito. Sinceramente, é um personagem muito bom. Mas ela é desnecessária nesse capítulo. Eu não tenho o que falar. Me desculpem. Eu posso gostar do personagem, mas eu também posso achar que ele é desnecessário no capítulo. E foi exatamente o que eu achei. Até porque a Lily Lovebrace foi literalmente desnecessária nesse capítulo. Se não tivesse a parte dela, não ia mudar muita coisa. Apesar de que a história dela é legal, a história dela é interessante e tal. A parte também da manipulação das crianças é interessante. Apesar que a parte da Lily Lovebrace eu acho desnecessário ainda assim, por mais que a história dela seja interessante. O player, é impressionante como o player não tem um pingo de desenvolvimento até agora. Eles exploraram um pouquinho dele no capítulo 3, deixaram aberto no capítulo 4, e aí eu saí do capítulo 4 pensando assim, oh, não, agora eles vão explorar, né? Agora eles vão falar mais coisa do player. Cara, os caras não soltaram uma informação desse maldito até agora. Os caras não conseguiram soltar uma informação disso até agora. É impressionante como falharam em desenvolver o player. Ah, mas você pode falar, ai, mas o Andy, mas assim, no caso, o player é pra ser desse jeito mesmo, porque é pra ser igual Five Nights at Freddy's misterioso. E desde quando isso é bom, cara? Tipo, eu sei, eu tô ligado que o player tem esse ar misterioso, mas será que não dá pra soltar uma informação num capítulo que dura 9 horas? Cara, sinceramente, decepção, né? É o que eu posso falar. Além disso, eu posso também falar como esse capítulo não é o último da franquia. Eu sei que muita gente vai reclamar e tal, vai falar que, mas é genérico e tal.
falar que não era pra ser o último, tinha que ser o último. Cara, eu não tenho o que falar, gente, não tenho o que falar, porque esse capítulo, sinceramente, esse capítulo aqui, ele tinha que ser o último. Porque esse capítulo, ele tá na cara que ele é muito, muito, muito enrolado. É um capítulo que você jogando, você percebe claramente que é um capítulo feito pra enrolar pra poder chegar no final. Sendo que eles poderiam ter feito o final nesse capítulo. Sinceramente, se cortasse o capítulo 5 e já pulasse pro final, não ia mudar porra nenhuma. Não ia mudar porra nenhuma. Cara, esse capítulo foi uma grande decepção, infelizmente. Além disso, a gente também teve outros problemas também. Ó, os Wrongside Ultimates, que são um grupo novo de brinquedos, né? Igual a gente teve dos Smiley Crits, que são os bichos mais inúteis que eu já vi. Vocês têm noção que muitos nomes desses bichos foram revelados em uma publicidade lá no Japão de Pop Playtime? Esses bichos foram os bichos mais inúteis já criados nessa franquia. E olha que eu tô considerando os Nightmare Critters, mas nem os Nightmare Critters foram tão inúteis igual esses Wrongside Ultimates, cara. Foram uns bichos mais inúteis que eu já vi, mais inúteis. Mano, e além disso, eu não sei se vocês estavam na época no Twitter, né? E acompanharam o que aconteceu uns 2 dias antes do lançamento. Onde a Mob conseguiu fazer a proeza. Sim, ela conseguiu fazer a proeza de vazar o rosto do 1006 antes da hora. Me diz como que isso é possível. Como é possível você esconder o design de um vilão por praticamente 5 anos de franquia, você conseguir esconder o design do vilão pra 2 dias antes do seu capítulo lançar pra mostrar esse design, você consegue vazar esse design 2 dias antes. A Mob é uma incompetência sem condição, é uma incompetência absurda. E pior que não vazou só o 1006, vazou muita coisa desse capítulo. Vazou muita coisa desse capítulo, não foi só o 1006. Além disso, a história do capítulo é a base do documento, praticamente. Você vai falar, mas Pop Playtime todo é a base do documento, não sei qual a novidade e tal. Mano, pensa comigo, se os caras reclamam, igual eles reclamaram que no capítulo 4, tinha muita fita, né? Diz eles reclamaram, né? Aí os caras vão lá, não, tem muita fita? Vamos botar 55 documentos pra você ler? Que coisa chata! E olha que eu gosto de acompanhar a lore. Eu sou um dos caras que lê o documento até o final, que acompanha a lore do jogo. Agora você vem me botar 50 documentos pra ler, não dá, cara, não dá. É um desenvolvimento mal feito, é apenas uma coisa fácil. Porque eu vou ser sincero com vocês, a história de Pop Playtime, ela poderia ser apresentada de outros jeitos, muito melhores do que você colocar VHS e documento. Muito melhor de outros jeitos. Porque tem várias outras histórias de terror, jogos de terror, que apresentam histórias de maneiras melhores do que Pop Playtime. Mas assim, esse capítulo exagerou. Sinceramente, exagerou demais, cara. A história é muito fácil você pegar um papel, escrever a história do jogo no documento e deixar lá pro cara pegar, mano. É uma coisa preguiçosa. É um roteiro preguiçoso de você fazer isso. E tipo, era um capítulo que era pra ser um dos melhores capítulos, literalmente, da franquia. Até porque a gente ia explorar segredos que estão escondidos há mais de 5 anos, como o rosto do 1006, a verdade por trás da Playtime, os experimentos, como eles eram feitos, como a forma de se produzir experimentos. Cara, tinha todo esse potencial. Agora, o 1006, ele é um vilão muito mal desenvolvido, nesse capítulo. Agora, o 1006 era um vilão muito mal desenvolvido nesse capítulo. Além disso, além do 1006 ser mal desenvolvido, ele quase não apareceu no capítulo. O capítulo era pra ser literalmente, o vilão principal era o 1006. E o cara não aparece na droga do capítulo. Além disso, as cutscenes desse capítulo, mano, as cutscenes são curtíssimas, escassas. Se eu não me engano, até agora, o que foi 2, 3 cutscenes que eu vi no jogo, que eu lembre. 3 cutscenes. Tu joga 8 horas de fazer puzzle. Tu fica 8 horas fazendo puzzle pra você ver 3 cutscenes num jogo. Além do final, que foi totalmente incoerente. Me diz qual que é o sentido do 1006 querer o player morto e depois matar o player e jogar ele num tanque pra ele reviver? Qual que é a lógica? Tá certo que talvez no próximo capítulo eles possam explicar melhor, tal, por que aconteceu isso, né? Por que o 1006 tinha esse plano. Mas assim, além disso, além desse problema do 1006, a gente tem que falar das motivações. Como que a Mob conseguiu estragar tanto? Porque o capítulo 4 encerrou da melhor forma possível, com vários mistérios, por exemplo, o que aconteceu com as crianças,
qual o verdadeiro plano do 1006 pra essas crianças. Ah, os caras só chegam no capítulo 5 e falam, ah, não, tá todo mundo morto. Foda-se, tá ligado? Todo mundo tá morto. E tipo assim, você pergunta, nossa, qual que será que é o plano do 1006? Ah, não, só não quero ficar sozinho pra sempre. Eu só não quero ficar sozinho. Mano, eu sei que o 1006 é uma criança. Eu sei que o 1006 é uma criança. Mas será que não dava pra ter colocado um plano melhor, não? Sério que você tinha que esconder por 5 anos um plano de um vilão? Que o plano do cara é... ai, não quero ficar sozinho. Não quero ficar sozinho. Sério isso? Além disso, o plot do Elliot, o que aconteceu com o Elliot, os caras simplesmente falaram, ah, tá morto, tá todo mundo morto e foda-se, é isso, cara. Como que os caras conseguiram jogar plots tão interessantes que podiam ser explorados nesse capítulo no lixo? Sinceramente, esse capítulo é enrolado, chato pra caralho de se jogar, o mal explorado e sinceramente, dá pra ver que eles só fizeram esse capítulo por obrigação. Desculpa, mas eles só fizeram esse capítulo pra enrolar. Porque o capítulo é forçadamente enrolado. Eles poderiam ter muito bem finalizado o jogo aí, explorado o jogo aí, acabou, finalizou ali. Eles podiam ter fechado e feito o melhor final da franquia possível. Só nesse capítulo. Mas não, eles querem fazer o 6, eles querem fazer o Pop Playtime 6 pra fechar essa merda do jeito, com a chave que eles sabem fazer, né? Bosta e mais bosta e mais bosta. Ai... Olha, eu sei que eu xinguei muito nesse vídeo, falei muito mal da mob, xinguei pra caramba, dei crítica, mas assim, eu não tenho rabo preso com a mob, eu, acreditem se quiser, eu já defendi muita mob, eu já cansei dessa putaria da mob, de ficar fazendo essas gracinhas, cara, não dá pra mim defender isso, eu tenho que criticar, eu achei o jogo ruim, eu gastei meu dinheiro lá, fiz live lá no dia do lançamento, e achei o jogo uma bosta, porque o jogo não é bom. O jogo não é bom. Eu só quero que o jogo melhore, que a franquia seja melhor. Mas tá difícil. Os caras peitaram na farofa, censuraram as coisas tudo. Tiraram o terror do jogo. Aquilo lá não dá medo, aquilo lá parece um joguinho de criança. Eu sei que é uma fábrica de brinquedos. Mas assim, o capítulo 13 ele consegue ser muito mais assustador e melhor. Muito mais um clima pesado. E tipo assim, o capítulo 5, ele também tinha esse potencial, porque justamente ele ia se passar nos laboratórios, cara. Os laboratórios que eram pra ser um dos lugares mais pesados, onde um monte de pessoa morreu lá, um monte de experimento foi criado lá, era pra ser um clima pesado. Mas não, é um laboratório todo bonitinho, coloridinho. Ai, que gracinha, que bonitinho. E assim, é uma decepção sem igual que eu tô com esse capítulo. Sinceramente... é um capítulo assim que depois desse capítulo eu perdi até vontade de teorizar, de buscar a história do jogo. Eu vou tentar trazer algumas teorias aí do que possa acontecer no final, mas sabe que pro capítulo 6 eu tô com zero esperanças mesmo. Eu tô com 000 de hype pra esse capítulo. Eu só torço pra eles não fazerem merda no final. Eu só torço pra não vir merda nesse final. Mas é isso. Apesar do que eu falei aqui, eu desejo tudo de bom para Mob Games, só espero que eles melhorem e não levem isso aqui como se fosse um ataque pessoal, entendeu? É uma crítica minha, sincera, de um fã, um cara que era fã, que tem todos os jogos aí na conta, comprados, jogados, zerados em live, inclusive eu zerei todos os capítulos em live, pra quem quiser ver tá aí. Então é um desabafo de um fã sincero sobre a cagada que a Mob conseguiu fazer nesse capítulo, que era pra ser um dos melhores capítulos. Espero que você tenha gostado e fim da comunicação.